Este é o Entre Autores, um podcast que une literatura, psicanálise e linguagem. Em cada episódio, partimos de um trecho, de um romance, poema ou texto teórico, para pensar o que ele diz sobre nós e sobre a experiência humana. Aqui, a literatura vai além do entretenimento. Ela nos aproxima de nós mesmos e se revela no cotidiano. Sejam bem-vindos. Bem, no episódio de hoje eu gostaria de dividir com vocês a minha experiência com um dos clássicos do Machado. Eu demorei 37 anos para ler Dom Casmurro e penso que fiz no momento certo. Às vezes a gente começa a ler um livro que não nos prende porque alguns textos exigem outras leituras anteriores. Esse não que você dá à obra é sempre por enquanto, sabe? Depois você volta. Talvez por isso eu tenha certa reserva e até um pouco de antipatia pelo cronograma de leitura. Porque muitas vezes, para não dizer a maioria, a gente se impõe um livro ou uma obra para a qual a gente não está pronto. Então, algumas obras elas precisam de tempo para se dizer a nós, para se revelar a nós, e do mesmo modo, nós também precisamos de tempo para nos reconhecermos nela e mais tempo ainda para sermos transformados por ela. De repente você se depara com algum parágrafo, isso acontece muito com os textos técnicos, e você precisa de tempo para refletir sobre aquilo ali. Talvez aquilo ali só vai fazer sentido daqui a algum tempo. Então, ler para mim é construir diálogos. Diálogo com o autor, quando eu estou lendo alguma obra teórica, e diálogo com os personagens, quando eu estou lendo alguma ficção. Em Dom Casmurro, eu conversei com o Bentinho. Eu ouvi as histórias dele, eu me irritei, eu reclamei, eu perdi a paciência às vezes. Mas depois eu lembrei que há Bentinho em todos nós. Quem me ensinou isso foi Mallet. Ele diz na obra Arte para Quê? Que o êxtase que a obra de arte pode causar, ou seja, o prazer que você tem ao desfrutar de uma obra, ao ler algum texto, ele não serve para nos alienar. Pelo contrário, ele nos aproxima de nós mesmos. A literatura, ela tem esse poder de nos apresentar a nós mesmos. Então a gente se reconhece, a gente tem um estranhamento, a gente se irrita com o personagem, a gente se identifica. Então, eu também me assustei, assim, com a genialidade do Machado e desfrutei muito da habilidade que ele tem com a linguagem. Me lembrei até de um texto de Freud que eu gosto muito, no qual ele fala dos escritores criativos. São aliados valiosos. Aliados de quem? Dos psicanalistas, né? No caso do Freud. E seu testemunho deve ser altamente considerado, pois sabem numerosas coisas no céu e na terra, com as quais nem sonha a nossa filosofia. No conhecimento da alma, ou seja, no conhecimento psíquico, eles se acham muito à frente de nós, pois recorrem a fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Então, Freud exalta, né, o talento e a habilidade que os escritores criativos, ou seja, os escritores de ficção, têm quando retrata personagens tão profundos, tão densos, com tanta construção psíquica ali, como Machado de Assis, né? Bem, eu não gosto de ler análise crítica de obras que eu não li anteriormente. Existe um conceito do jornalismo e do direito chamado fonte primária e fonte secundária. A fonte primária seria a obra Dom Casmurro. Uma fonte secundária seria um comentarista da obra Dom Casmurro. A questão é que quando a gente lê um crítico antes da obra, nós estamos usando uma fonte secundária. E quando a gente usa essa fonte secundária, o que acontece? A gente abre mão da nossa primeira impressão, da nossa relação construída com o autor. Por quê? Porque a nossa visão sobre a obra, ela vai ser contaminada ou direcionada pela visão de alguém. Você perde a oportunidade de perceber por si mesmo como que aquele livro, como que aquele texto vai se revelar a você. É importante a gente lembrar que Machado não escreveu para os críticos, ele escreveu para o leitor final. A nossa opinião também importa. Então, o que eu sabia antes da obra? Porque, assim, Dom Casmurro é uma obra muito difícil de você não saber nada, né? Porque é um clássico, porque ela é bem antiga, porque muitos trabalhos foram escritos sobre ela. Mas o que eu sabia da obra era se Capitu traiu ou não Bentinho, e isso nunca me interessou, depois eu falo sobre isso. E eu também sabia de uma frase que sempre me intrigou: olhos de cigana oblíqua e dissimulada, que se refere aos olhos de Capitu.
Mas essa frase, ela vai carregar uma ambiguidade por toda a obra. Então, no que eu foquei? Como eu só conhecia essa frase e o único substantivo que há nela são os olhos, toda vez que aparecesse a palavra olho ou alguma palavra relativa a isso, derivado disso, eu prestaria atenção, porque essa frase sempre me chamou atenção. Então eu me guiei por esses olhos. Antes de eu falar dos pontos importantes, eu quero dizer uma coisa sobre o modo como o Bentinho narra a história. Sabe aquela série da Netflix, House of Cards, que o personagem quer se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Muitas vezes o personagem da série está conversando com alguém. Aí a cena congela. Aí ele vira para a câmera, ou seja, para nós, os telespectadores, diz o que ele vai dizer, como a pessoa vai reagir e mostra como tudo é uma manipulação. Isso ele faz com a cena congelada, olhando para a câmera. Aí a cena sai do congelamento e acontece tudo exatamente como ele disse. Ou quando ele apenas olha, ele está dialogando com o personagem, ele apenas olha para a câmera e a gente já entende o que ele quer dizer. Ele está sendo irônico, é um olhar que mostra uma ironia, um deboche. É isso que acontece muito em Dom Casmurro. Ora, ele briga com a gente que está lendo, ele faz alguns comentários diretamente para nós. Ele vai narrando e ele vai nos incluindo, porque esse é o efeito de sentido que causa, né? Ora ele se deprecia e diz que a gente vai julgá-lo, ora ele pede para que a gente nem leia o que ele vai dizer. Aí ele diz que dizer aquilo que ele está prestes a dizer o envergonha demais, mas mesmo assim ele diz, sabe? Ele inclui o leitor nos acontecimentos. É como se olhasse para a gente e confidenciasse a nós os bastidores da vida dele. Perceba que os olhos já começam, inclusive, na minha explicação disso aqui. Então vamos aos pontos importantes da obra. No início da obra, ele já começa explicando a origem do nome Dom Casmurro. Em uma viagem de trem, chega um desconhecido para ele, um desconhecido, ou na verdade não é desconhecido, é um conhecido de vista, e começa a recitar um poema. Aí ele cochila e o rapaz ofendido coloca esse apelido nele. Assim que ele explica isso, ele vira e usa um imperativo. É importante a gente ficar sempre atento aos imperativos. Ele diz assim: não consulte dicionários, pois a definição do dicionário não tem o mesmo sentido do homem. A Antofágica, que é a edição pela qual eu li a obra, ela facilitou o nosso trabalho, porque ela trouxe uma nota de rodapé e foi até uma nota de rodapé com a definição de casmurro nos dicionários da época de Machado. Então, no dicionário de 81 e de 90, Dom Casmurro é traduzido como teimoso, obstinado e cabeçudo. Já um mais atual, de 2001, diz que casmurro pode ter sido derivado da palavra casurro, que é insociável, malicioso, sujo, ascoroso, desonesto. E quando a antofágica traz, isso pode nos ajudar a decidir como que vamos interpretar o romance, né? Que versão de Casmurro a gente prefere escolher. O capítulo 2 ele é irresistível e merece ter seu início lido e comentado. Ele fala assim: vivo só, vírgula, com um criado. Por que eu estou colocando a vírgula? Porque esta vírgula muda todo o sentido da frase. Quando ele usa a vírgula, esse só, ele pertence à classe gramatical dos adjetivos. Então significa que ele vive sozinho, sem companhia. A interpretação é: eu levo uma vida solitária, tendo como única companhia um criado. Agora, quando eu tiro essa vírgula, vivo só com um criado, sem vírgula, o só vira um advérbio, é a mesma coisa que apenas. A interpretação é a seguinte: a minha única companhia exclusiva é um criado, não há mais ninguém. Parece que isso quer dizer a mesma coisa, mas quando ele usa a vírgula, e foi isso que Machado decidiu usar, vivo só, ele queria enfatizar a solidão. Não é só a ausência de pessoas, é uma solidão que independe da quantidade de pessoas que há. Olha como Bentinho é um personagem incrível. Ele vai falar sobre o passado dele, e ele começa dizendo já na velhice que ele decidiu recriar a casa da infância e pediu para que tudo que havia na casa fosse recolocado num outro lugar.
Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir, no Engenho Novo, a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos. Recria a casa do passado. O que ele estava querendo com isso? Quem que constrói uma casa colocando exatamente os mesmos objetos e tudo que havia na casa e reproduz fielmente uma casa? O que ele queria construir? O que ele queria trazer de volta? Não é incrível esse personagem? Não tem como não se encantar com isso. É o mesmo prédio assombrado. E olha a característica que ele dá. É o mesmo prédio assombrado. 3 janelas de frente, varanda de fundo, as mesmas alcovas e salas. O mais é também análogo e parecido. Uso louça velha e mobília velha. Por que Bentinho decide dizer que tudo que ele usa é velho? Onde que está o espaço para o novo? O meu fim evidente, ou seja, qual era o objetivo do Bentinho com isso? Ele vai explicar. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Se o rosto é igual, ou seja, se ele parece o mesmo, a fisionomia é diferente. Ai, que frase linda. Se o rosto, se a matéria, se o corpo dele parece que ele é o mesmo, a expressão, a fisionomia, como ele se vê no espelho é diferente. Ele diz assim: se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perdem. Ou seja, se fosse só pelas pessoas que eu perdi, tudo bem. A gente entende que as pessoas vão morrer, enfim. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Mas a cena mais importante que guiou a minha leitura foi um detalhe no capítulo 7, dedicado à mãe, Dona Glória. E foi a partir daqui que eu falei, bom, eu acho que eu mirei no olho e acertei mesmo. Eu vou ler o trecho porque eu acho que é importante. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. Não me lembra nada dele, ele não tinha memória nenhuma do pai, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanhavam para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parecia dizer: sou toda sua, meu guapo cavaleiro. E o olhar do meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: vejam como esta moça me quer. O que nós temos aqui não é o que os pais realmente dizem, mas é a fantasia que Bentinho projeta na imagem, você percebe? A mãe se dirige diretamente ao pai. O pai, por outro lado, olha como ele usa no plural. Vejam, parece que ele está falando para mais gente. Mas quem são esses outros? Bentinho é filho único. Tanto que quando eu li a primeira vez essa parte, eu falei assim, se ele tem irmãos? Na hora eu perguntei isso, assim. Né? Eu falei, ué, mas ele tem irmãos? Eu não sabia que Bentinho tinha irmão. Então Bentinho é filho único. Essa cena passa no interior de uma casa. Então quando ele joga na fala do pai esse plural, vejam, o que isso revela? Pelo menos aí a gente vai entrar no campo das infinitas possibilidades de interpretação, mas o que isso aparece? Mostra como o Bentinho, ele vive as suas experiências mais íntimas sempre sob a impressão de que está sendo observado, julgado, comentado. A vergonha, para ele, nunca é apenas íntima, ela é pública, mesmo quando ninguém está vendo. Esse me parece ser o motivo, sabe, pelo qual ele evita levar o filho Ezequiel para visitar a prima Justina. A prima Justina está doente e pediu para ver o filho dele. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar o rosto, verificar se no moço, ou seja, se no filho dele, se o menino era parecido com o Escobar. Então ele tem esse medo, ele fala assim, eu não vou levar a ela, porque se ela olhar para o menino, ela vai ver que ele é filho do Escobar. E assim concretiza toda a teoria que ele criou. Então, ele teme que a Justina reconheça no rosto do filho os traços de Escobar, o seu melhor amigo, e possível amante de Capitu, né? O problema não é apenas a dúvida em si, mas o medo de que outros também vejam. Em Bentinho, a suspeita ela é sempre acompanhada da vergonha. E a vergonha, e se a gente puder dizer talvez o medo, do olhar do outro, esse outro que também já foi seu pai.
Lembra do olho do pai que sempre o assombrava e sempre o perseguia? Então, mesmo quando tudo parece ocorrer no campo da privacidade, ele sente como se houvesse sempre uma plateia. É como se vivesse diante de um tribunal invisível, onde tudo é potencialmente visto, comentado, julgado. E isso, gente, muito antes de Instagram, TikTok, Facebook. Não é genial? Por isso, a imagem da parede não é apenas um retrato. Parece, quando eu leio, que é o espelho da mente de Bentinho. O olhar do outro na obra é sempre atravessado pelo olhar de Bentinho. Por isso que eu disse lá no início que a traição nunca foi uma questão para mim, porque Bentinho é nosso narrador e personagem principal. Então, a partir dele, nós conhecemos os outros personagens, mas que ele construiu. Nós só podemos conhecer a Capitu de Bentinho, e a Capitu de Bentinho precisa ter traído. Precisa, porque enquanto ele acusa, a gente esquece que na noite anterior, no capítulo anterior, a morte do melhor amigo dele, ele e a esposa, a Sancha, esposa do melhor amigo dele, trocaram carícias e olhares desejosos, planejaram viagem onde coisas poderiam acontecer. E aqui, assim, são só os meus devaneios, mas eu fiquei chocada quando eu vi no capítulo anterior a morte do Escobar, que Bentinho teve toda uma cena imensa, um calor que sentiu, uma atração física pela esposa do melhor amigo. E disso eu nunca ouvi falar. Eu só ouvi falar da dúvida da Capitu. E agora voltando à foto do pai e da mãe, o mais curioso é que nessas falas inventadas por Bentinho, ele mesmo não aparece. Ele não se inclui nessa troca de olhares, não se reconhece como parte daquela cena. No retrato só tem a mãe e o pai. O que ele vê é o desejo passando de um para o outro, sem sobrar espaço para ele. E isso diz muito sobre a forma como ele se constitui como sujeito ao longo do romance. Desde cedo, Bentinho parece não encontrar um lugar garantido no desejo do outro. Ele não se sente plenamente desejado, nem como filho, nem como marido, nem como pai. É como se o amor para ele fosse sempre algo que acontece entre os outros, mas nunca diretamente com ele. A mãe ama o pai, Capitu talvez ame Escobar, e até o filho pode não ser seu. Ele está sempre às margens da cena, assistindo tudo, mas nunca sendo o centro do afeto. Esse sentimento de exclusão não é algo pontual, é uma estrutura profunda na forma como ele se relaciona com o mundo. Por isso sua vergonha é sempre pública, mesmo quando está sozinho. Por isso também sua desconfiança constante. Ele tem medo não só de ser traído, mas de que todos já saibam da traição menos ele. É como se vivesse diante de um tribunal invisível o tempo todo. Então não é preciso criar tribunal para Capitu no mundo real. Bentinho, o acusador, é o próprio réu, cuja sentença foi um preço caro demais. Vocês se lembram da frase inicial que expliquei o sentido? Vivo só, vírgula, com o criado? A solidão de Bentinho é muito anterior a Capitu. Essa cena do retrato, ela revela algo essencial, assim. A maneira como Bentinho enxerga o amor. E talvez seja por isso que ele reconstrua toda a narrativa com tanta obsessão e insegurança. Ele tenta recuperar um lugar que nunca sentiu que fosse realmente seu. Com a casa, tenta reconstruir um tempo que já não pode voltar. Será que a paranoia de Bentinho foi a forma que ele encontrou para lidar com essa ausência de lugar no amor? Enquanto ele se ocupa com a ideia da traição, talvez não precise se haver com as próprias questões? Posso me distrair desse vazio que sinto enquanto crio um incêndio em outro lugar? Eu não sei ao certo. E essa é só uma possibilidade. É o que Bentinho me sugeriu desta vez, nessa leitura. Mas como todo personagem bem construído, ele não se esgota. Há ainda muito que ele não me disse, ou que eu ainda não consegui escutar. Por isso que eu vou voltar a lê-lo outras vezes, em outras épocas da minha vida. Que é isso que eu convido você a fazer. Esse podcast ele não tem a intenção de fazer recomendação de leitura baseada em resumos e fichamentos, dizendo o nome dos personagens, a história acontece assim, assim, assim. Pelo menos nessa obra eu não senti a necessidade disso. E não é esse o meu intuito. Na verdade, o que eu quero é mostrar como que uma obra ela pode nos aproximar de nós mesmos, dos nossos desejos, das fantasias, dos pensamentos, dos quereres.
Por isso, eu vou sempre tratar alguma parte da obra e deixar que a literatura, a linguagem, a psicanálise, ela dialogue conosco. O Entre Autores é um podcast de diálogos, não de certezas. Pelo menos esse é o meu objetivo aqui. Obrigada por escutar o Entre Autores. O link do livro citado está na descrição. Comprando por ele, você apoia gratuitamente esse podcast. Para continuar acompanhando os próximos episódios, inscreva-se no canal. Até a próxima!